Você que está com a sua Bíblia, por gentileza. Quase que eu falei briba. Mateus, capítulo 8. Aleluia. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando e dizendo: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Gente, hoje eu quero falar com vocês em cima desse tema: quem vai chamar Jesus? Quem vai atraí-lo? Quem vai chamar a sua atenção? O texto que nós lemos, ele fala sobre uma travessia de barco muito simples, onde Jesus diz: passamos por outro lado, e os discípulos entram no barco, e a missão é passar por outro lado. E no meio do caminho a tempestade se estabelece, e os ventos começam a soprar forte, e daqui a pouco está tudo diferente de quando eles tinham começado a viagem. Está ficando escuro, o medo começa a tomar conta, inclusive, dos que são pescadores, que estão dentro do barco. O medo começa a causar algumas situações ali de pânico, de conflito, porque tem muita gente dentro do barco, tá os discípulos, Jesus está dormindo, e daqui a pouco se perde o controle de quem está mandando na embarcação, quem não está, quem tem experiência, quem não tem. Vira um verdadeiro caos. E a ideia da tempestade para nós, que muitas vezes vemos a força do vento e tal, não sei se você já pegou alguma tempestade em alto mar, eu não, graças a Deus, mas deve ser uma coisa surpreendente, porque é o vento muito forte, que levanta ondas muito fortes, e daqui a pouco aquela embarcação que você jurava não afunda de jeito nenhum, daqui a pouco está querendo afundar o trem, porque você não sabe se o volume realmente tem a condição de virar o barco ou não, e todo mundo fica apreensivo. Então, a primeira coisa que uma tempestade revela é que existem limitações, existem fragilidades, inclusive naqueles que acreditam em Jesus Cristo. Quando nós usamos a ideia de uma tempestade, e ainda mais do jeito que aconteceu, é que a tempestade aconteceu depois do início da viagem, o tempo estava bom. Então, a tempestade para nós, ela é um exemplo de que as coisas elas mudam de repente, de uma hora para outra, tanto para bem quanto para mal, e que existem coisas que são de uma alçada superior, que não importa se você está no barco com Jesus, as tempestades elas simplesmente se instalam e de repente tudo parece que vai saindo do nosso controle, porque as nossas limitações elas começam a aparecer, as nossas fragilidades elas começam a aparecer, e as mudanças em dias de tempestade, quando o dia mau chega, as mudanças elas são drásticas. Temos um exemplo na Bíblia de uma mudança drástica do dia para a noite na vida de Jó.
que tendo tudo num dia, inclusive uma família abençoada, no outro dia praticamente não tinha mais nada, não tinha seus bens, não tinha sua casa, não tinha sua família, não tinha sua honra, não tinha mais o seu respeito, porque o dia mau chegou. E o destaque do livro de Jó, embora a gente fale muito sobre o que ele suportou, o destaque do livro de Jó não é o que ele suportou, o destaque do livro de Jó é como ele saiu da tempestade. E ele saiu da tempestade reconhecendo que o Senhor é Deus. Então, a ideia de tempestade significa para nós um momento difícil que se instala num momento em que a gente não queria, porque aparentemente está tudo bem, está tudo fluindo normalmente, ou dentro daquilo que a gente consegue enxergar como uma perspectiva normal de vida. Acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, mas está dentro do controle. O problema é que a tempestade, ela muda e é drástico. E essa mudança drástica, ela vem em forma de uma necessidade financeira, em forma de um luto, em forma de uma perca, em forma de um desemprego, em forma de uma doença que não se esperava, ou algo desse tipo. E as nossas limitações, elas são apresentadas para nós mesmos, nesses momentos em que súbito somos pegos de repente por algo que nós não esperávamos, e esse algo que nós não esperávamos vai exigir de você que você vença as suas limitações, que você vença as suas fragilidades, até porque as tempestades, elas nos dão a oportunidade de demonstrarmos a nossa maturidade cristã ou não. As oportunidades, elas são impostas para nós, porque afinal de contas, você está dentro do barco e você vai ter que desenvolver, você vai ter que assumir algum tipo de papel, ainda mais se na sua embarcação, sua casa, sua família, você é o sacerdote, você é a mulher sábia, você vai ter que desenvolver superações sobre toda e qualquer limitação ou fragilidade que possa haver na embarcação, que possa haver na casa, que possa haver na forma de condução que as coisas estão caminhando. É necessário assumir um compromisso de que se a tempestade já se instalou e que ela está jogando o barco para cima e para baixo, e no meio da confusão, e no meio da análise, o que fazer, é necessário que alguém se levante para dizer ou conduzir aqueles que estão se sentindo perdidos. E quando nós não temos essa maturidade, quando nós não temos esse nível de liderança, de dizer, pessoal, peraí, ao invés de a gente ficar tentando entender como a tempestade chegou, e quanto tempo ela vai ficar, e qual vai ser o estrago, que tal a nossa naturalidade, a nossa habilidade de administrar o caos, tem que ser aprimorada, e ela só é aprimorada no caos. O pastor Carlos sempre fala aqui que marujo bom se faz na tempestade, é no dia onde o mar está agitado. Por quê? Porque é ali que se desperta em nós habilidade para dizer, fulano de tal, estende as velas, fulano de tal, alivia o peso do lado de cá. Alguém tem que assumir uma postura. Por quê? Porque já tem um entendimento de que a tempestade vem, se instala, mas ela vai passar. Só que enquanto ela não passa, temos que administrar para que as percas sejam poucas ou mínimas, de maneira que seja possível que todos saiam ilesos, contando um testemunho de superação do que acabou de passar. O grande problema das tempestades é que a tendência é que elas sempre sejam, a próxima sempre seja maior ou mais forte do que a que nós já passamos. E isso para nós é um sinal de que você está amadurecendo, porque à medida que as provas as dificuldades vão se intensificando, é justamente aquilo que a palavra de Deus fala para nós, que não virá sobre nós nenhuma prova, nenhuma tentação que seja maior do que nós possamos suportar, e isso é um alívio para cada um de nós. Dentro daquilo que você está enfrentando como uma grande tempestade, te vem desse tamanho, porque é o nível que você consegue suportar sem abandonar a sua fé. Por quê? Porque a maturidade em meio ao caos
faz você entender que existe uma superação de Deus em você. Olhando para trás, o seu currículo de tempestades diz para você que você já passou por muitas outras tempestades. E Deus preservou a sua vida, amadurecendo você como um bom marujo, para que você possa suportar as próximas tempestades. Até porque foi o Senhor, o dono do barco, o dono dos oceanos, o dono dos ventos, que disse que era para os discípulos entrar no barco onde Jesus estava, porque o objetivo não é que ninguém morra, o objetivo é chegar do outro lado. Então, quando a gente entende que o nosso objetivo é chegar do outro lado, ou voltar para casa, é para a gente entender que as tempestades que vêm, e virão muitas, servem, na ótica cristã, como um aperfeiçoamento da nossa fé, das nossas fragilidades, um encorajamento para que nós possamos encorajar outros marujos que talvez no meio do caos escolham se jogar no mar agitado, ao invés de permanecer sobre uma voz de comando dentro do barco. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para cada um de nós é que se você não controla o seu medo, o medo das tempestades, o medo da tempestade. O livro de Jó fala para nós que Jó declara com a sua boca: o que eu tinha medo me aconteceu. Como se ele tivesse o tempo todo receio de que algo ruim fosse acontecer. Por precipitação, por receio de que algo fosse acontecer, alguma coisa acabou acontecendo. E eu não estou dizendo para você que de tanto pensar na coisa ruim, a coisa ruim acontece, porque seria baseado na força do pensamento. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você o seguinte: por que ao invés de ficar pensando no desafio que vai chegar, por que não pensamos em como vencer o desafio? Nós passamos muito tempo pensando, ou com receio, ou com medo de dar passos para frente, porque nós sabemos que a próxima tempestade não é a que passou, a próxima tempestade é a que está à frente. Então nós temos medo de dar passos largos para frente, porque nós encontraremos resistência nos ventos contrários. E muitas pessoas não querem enfrentar o vento contrário, então elas permanecem dentro do barco, mas elas não enfrentam desafios, mesmo sabendo que a ordem de Jesus é para que cheguemos até o outro lado. O medo, ele é um mecanismo de defesa, e quando as coisas começam a ser ruins, as notícias são más, quando começa-se a perder, quando começa-se a sentir dor, quando não se sabe do dia de amanhã, a gente entra num estado de medo, que é um mecanismo de defesa, é tranquilo. Por quê? Porque estamos atravessando uma situação difícil, e nós não queremos que o pior aconteça, queremos chegar ilesos do outro lado. O problema é que o mecanismo de defesa, enquanto medo, preservação da vida, tranquilo, beleza, sem problema nenhum. Eu estou vendo o pitbull vir, eu vou mudar o meu caminho, porque eu não quero enfrentá-lo, porque eu sei que vai exigir de mim muita força, posso ser mordido, ou posso nem conseguir dominar o bicho, até porque é um pitbull. Agora, se eu deixar esse mecanismo de defesa fazer com que o medo da tempestade se torne pavor, e o pavor me domine de tal maneira que o capitão da embarcação diga para mim o que eu tenho que fazer na hora do caos, e eu paralisar, significa que eu estou adotando uma posição onde o medo já me dominou, e mesmo eu sabendo que mesmo parado, Jesus vai me levar para o outro lado, eu não vou aprender o que eu deveria aprender, como se posicionar usando a autoridade que o Senhor já me deu. A autoridade essa que só é manifesta no meio do caos. Quando Jesus se levanta, acalma a tempestade, olha para os discípulos e chama eles de homens de pequena fé, não é porque Jesus está dizendo que eles não aprenderam nada, eles aprenderam muita coisa com aquilo, tanto é que estamos falando de muita coisa que foi passada ali, mas o intuito de Jesus é que eles tivessem entendido que a autoridade que a fé nos dá em nome de Jesus, tem o poder de fazer com que qualquer um de nós também possamos nos levantar como Jesus se levantou. Então a reprovação de Jesus era para a conduta espiritual que faltou no meio do caos. Alguém se levantar e usar a fé que tem para parar a tempestade, e não para ficar tentando avaliar o que foi perdido, de quem é a culpa, quem tem razão, quem não tem razão. A tempestade, ela tem um foco só, e o foco é
distrair você do objetivo fundamental, do fato de Jesus ter chamado você para embarcar junto com Ele. A tempestade tem o objetivo de mudar o foco, você ficar olhando para aquilo que você está perdendo, e não olhar naquilo que está do outro lado, quando você chegar na margem. Então, quando nós ficamos ali tentando analisar o porquê que aconteceu, quem que foi, da onde que veio, quem é o culpado, a nossa busca por chegar do outro lado fica desinteressante, porque nós estamos tão preocupados em falar da ruína que está ficando, da desgraça que ficou quando a tempestade chegou, do quanto dói, do quanto machuca, e nos esquecemos de falar sobre o objetivo, que é chegar do outro lado. Muitas pessoas se esquecem do fato, ou olham para o fato de que Jesus estava no barco, e algumas até apontam como descaso. Poxa, mas se Jesus estava no barco, não era nem para a tempestade vir. Se Jesus estava no barco, por que ele estava ali dormindo, ao invés de estar cuidando dos discípulos? Até porque Jesus, ele não cuida de nós. Tem pessoas que têm uma percepção errada de que Jesus, na sua função como um mestre que nos ensina, tem pessoas que não entendem a maneira prática do ensino de Jesus. A maneira prática do ensino de Jesus é dizer que você pode caminhar pelas águas, mas Ele vai te levar para o meio do oceano para te dizer isso. E isso nos assusta. Por quê? Porque uma pessoa, para ser curada de uma enfermidade, ela precisa estar enferma. E isso nos assusta. Por quê? Porque no meio das nossas dificuldades, seja quaisquer que sejam, quando nós entramos no meio da tempestade, muitas pessoas têm um medo ou receio de chamar Jesus, mesmo sabendo que Jesus está no barco, porque muitas vezes nos falta fé, porque a nossa fé é pequena, porque a tempestade nos assusta, o tamanhinho da embarcação nos assusta, o caos que a tempestade está deixando nos assusta. A água está entrando dentro do barco. Então nós olhamos para Jesus e nos questionamos: mas se eu chamar Ele, ou como no texto, mas se eu acordar Ele, será que Ele tem a autoridade para acalmar a tempestade? Nós temos receio de envolver Jesus nas nossas tempestades, porque muitas vezes o que nos falta não é fé, muitas vezes o que nos falta é um relacionamento profundo com Jesus. E alguém vai dizer: mas isso aí não é um caso para milagre? Não é um caso para relacionamento? Sim, é um caso para relacionamento. Por quê? Porque muitas pessoas tendem a achar que vão incomodar Jesus se chamarem Jesus para a sua tempestade, justamente porque elas não têm relacionamento com Ele. É como se uma pessoa estranha chamasse por você no meio da rua. Você vai atender um estranho? Não vai. Muitas pessoas estão no barco com Jesus, mas não tem intimidade, não tem relacionamento com Jesus. E se não tem relacionamento com Jesus, dificilmente acabarão por ver Jesus acalmando as tempestades. Por quê? Porque a palavra de Deus nos fala que o apóstolo João, ele reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e ali tinham conversas, olha, profundas com Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala que Lázaro não era amigo de Jesus, Jesus é que era amigo de Lázaro, demonstrando tamanha relação que Jesus tinha com o coração de Lázaro. Jesus, quando ele ia orar, a palavra de Deus diz que nos momentos mais difíceis ele pegava Pedro, Tiago, João e ia para a oração, só os três. Ué, mas não tinha 12? Mas era só os três. Porque a eles era revelado na oração coisas das quais só eles tiveram acesso. Então, quando nós entendemos esse nível de relacionamento com Deus, tem que fugir, desaparecer do nosso coração a ideia de que se nós chamarmos Jesus, Jesus não vai nos atender. Só existe um jeito de Jesus não te atender, é se você for um estranho dentro do barco. Porque se você for um estranho dentro do barco, aí sim, Jesus não vai te atender. Nós temos que ter esse entendimento de que quando nós chamamos Jesus porque o barco é dele, porque os oceanos são dele, porque a tempestade é dele, inclusive a nossa vida. Então, nós somos seus discípulos, e tudo que diz respeito à nossa vida já está no direcionamento de Cristo. E Cristo disse: a embarcação está indo para o outro lado, vai enfrentar tempestades, mas ela não vai afundar.
E quando nós falamos sobre nível de relacionamento, só existe 2 tipos de nível de relacionamento com Deus. Ou ele é profundo, ou ele é raso. Ou ele é verdadeiro e real, ou ele é superficial, e de vez em quando eu chamo ele de Senhor e Salvador da minha vida. Então, a resposta para muitos corações que têm receio de envolver Jesus nas suas tempestades, é porque elas têm uma prática de não envolver Jesus nas suas tempestades. Então, elas têm medo, receio de que Jesus talvez não vá atender, porque nós temos um senso de que nós só estamos muitas vezes pedindo porque nós estamos precisando. Então a gente fica meio com receio: será que o Senhor vai me ouvir? Será que o Senhor vai me tirar dessa situação? Ter relacionamento com Jesus é mais ou menos assim: você conhece o Senhor e o Senhor passa a fazer parte da sua vida, da minha e da sua vida. O seu namoro, Jesus está envolvido. Seu casamento, Jesus está envolvido. Primeiro filho nasceu, Jesus está envolvido. Comprou uma casa, Jesus está envolvido. Tudo que é relacionado a você, Jesus está envolvido. É isso que significa Jesus está no barco. Tudo que diz respeito a nós, Jesus está envolvido. Então você não é um estranho, porque você envolve Jesus na sua vida o tempo todo. Então, em qualquer momento da sua vida, onde a tempestade chegar, sim, você pode chamar Jesus, até porque Jesus, homem, estava cansado das viagens. Jesus, o rei, ele não cansa e nem se fadiga. E ele está disposto a entrar nas nossas tempestades, porque ele nos chama de amigos. E isso é extraordinário, porque a nossa ideia de amizade, aquele amigo que no final de semana passa na nossa casa para tomar um café, para comer um churrasco, é muito bom, beleza, mas vamos pegar aqui a definição de que a Bíblia dá sobre ser amigo. A Bíblia está falando não apenas sobre amizade, a Bíblia está falando sobre nível de relação, onde o Deus Todo-Poderoso se manifesta com poder, capaz de apaziguar a tempestade na hora e fazer o sol aparecer. É esse nível de envolvimento que Deus manifesta somente aos seus conhecidos que estão dentro do barco. E a definição que a gente tem do que é ser amigo em termos judaicos é essa aqui, ó. Alguém com que se tem uma relação profunda baseada em confiança, apoio mútuo e partilha das experiências da vida. Ora, alguém com quem eu tenho um relacionamento profundo é alguém que eu sei pelo menos nome, sobrenome, aonde mora, o que faz, o que gosta, porque eu sou interessado em atrair essa pessoa, sou interessado em me relacionar com ela, eu tenho prazer em conhecer. Relacionamento profundo é isso, é quando eu tenho o prazer da minha vida é conhecer Jesus, é quando eu tenho prazer na sua palavra, eu tenho prazer na sua lei, eu tenho prazer em aprender o que ele gosta, eu tenho prazer de abrir a minha vida para ele, eu tenho prazer de honrá-lo. Isso é uma relação profunda. Agora, se eu basear isso tudo com confiança, a minha amizade com Cristo, baseada em confiança, significa que as tempestades estão provando para mim, as tempestades que eu já passei, as tempestades que você passa, estão provando para você que Jesus é digno da sua confiança. Jesus é digno de estar na sua vida, porque o nível de confiança vai crescendo e você vai abrindo a sua confiança cada vez mais, acreditando nele cada vez mais. E a sensação que a gente tem, porque é uma regra de fato, é que quanto mais você consegue confiar nele, mais você verá o que ele pode fazer, porque o nível de relacionamento vai aprofundando. Então, quanto mais fé, mais milagre se verá. E como se desenvolve fé? Não apenas pedindo, mas confiando. E como que eu confio? Abrindo meu coração e tendo uma relação de amizade baseada na confiança. Essa confiança faz a gente partilhar a nossa vida. Cada momento, cada situação, cada circunstância, ou para sorrir, ou para chorar, Jesus quer estar envolvido. Ele está lá. Ele está lá. Só que muitas pessoas têm a sensação, Jesus até está no meu barco, mas ele está dormindo. Porque parece que ele não está vendo, parece que ele não está fazendo as coisas que tinha que fazer. Talvez ele não esteja fazendo as coisas que você gostaria de fazer. Até porque o capitão não é você.
Então talvez, quem sabe, você pegaria um outro caminho, desviaria das nuvens, sei lá o que você ia fazer. E o fato de Jesus estar no barco significa que a condução das nossas vidas é dele. Inclusive quando ele não fala para você que a travessia da sua vida vai passar por tempestades. Porque tem pessoas que aparentam ser maduras e não são. Quando vem o caos, quando vem a coisa acontecendo, o bicho pegando, elas não se fixam dentro do barco. Elas se jogam na água, achando que o barco vai afundar. Mas se eu me jogar na água, não vai dar na mesma coisa? O problema é que se o barco não afunda, porque não vai afundar, quem ficar em cima do barco vai estar olhando para o meio das águas e vai ver quem pulou na água lá. E a resposta é essa: homem de pequena fé, por que não ficou no barco? Aqui nós estamos falando de pessoas que no meio da tempestade acabam deixando, acabam desviando. Então não pule fora do barco, fica firme. Agora, o ensino de Jesus aqui não é sobre pular no barco, o ensino de Jesus aqui é sobre relacionamento. Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos que se eles desenvolverem um relacionamento com Cristo, não importa se Cristo está acordado ou se Cristo está dormindo, a fé que Jesus dividiu com todos nós é a mesma fé que tem a autoridade sobre Jesus, de repreender os ventos, de acalmar a tempestade. Está em nós a palavra de autoridade, e isso é extraordinário, porque se houver relacionamento profundo e não superficial com Deus, Jesus disse isso, nós faremos sinais e prodígios maiores do que Ele fez. Está em nós a autoridade para vencermos toda e qualquer tempestade, entendendo que a tempestade, às vezes, deixa um rastro de alguma coisa que se partiu, que se quebrou, que se feriu para trás. Mas o sol volta a brilhar. E o caminho tem que ser seguido. Esses marujos que chegam no final se tornam mais experientes para a próxima. É por isso que a vida da gente muitas vezes parece uma gangorra, né? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Um dia você sobe de novo, porque essa é a vida do cristão, aprendendo, aprendendo, aprendendo e aprendendo. Sejamos nós amigos de Deus e seja você dessas pessoas. Sim, vou chamar Jesus para a minha tempestade, porque eu o conheço e sei que Ele vai ouvir a minha voz. Amém, gente? Se coloque de pé por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nessa noite, você que está passando aí por um período difícil, de prova, de luta, todos nós, né? Ai, 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 Jesus amado das nossas vidas. Tudo que nós precisamos é isso, continuar firmes, chamar Jesus, não ter medo, não ter receio. A nossa relação com Deus não é de estranho, nossa relação com Deus é de filhos. Jesus tem o prazer de nos ajudar e de nos socorrer nas nossas tempestades. Põe a mão no seu coração, que você possa colocar nessa oração todos os desafios que você tem e o desejo que você tem de não parar no meio do caminho e chegar até do outro lado, pois a embarcação, é jargão cristão, né, irmão? Mas é bonito demais. O barco que tem Jesus como capitão não afunda, não afunda. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, os nossos desafios, as nossas dificuldades, e não como alguém, Deus, que grita desesperado, com medo, dizendo, Senhor, salva-nos, o Senhor não se importa que venhamos a perecer. Não, Pai, nós queremos chamar a Sua presença sobre as nossas dificuldades, sobre as tempestades, sobre as nossas vidas, Pai, em todos os âmbitos, Deus, aonde as tempestades possam chegar, se é que já não chegaram, estamos vivendo. Nós clamamos a Deus para que o Senhor nos dê a autoridade essa que nos é dada no relacionamento íntimo e profundo contigo. Senhor, nós temos prazer na Sua lei, nós temos prazer em Te conhecer, e sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus dos oceanos, o Senhor é Deus dos céus, o Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias, Pai. Deus, nós queremos descansar o nosso coração, sabendo que o dia mal chega, sabendo que as dificuldades elas vêm, mas o Senhor está forjando em nós, Deus, marujos,
pessoas experimentadas, ó Deus, nos dias difíceis, Deus. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a força, a coragem, a ousadia, seja o Senhor, Deus, a darmos a cada um de nós, Deus, a capacidade de gerir esses momentos, de administrar esses momentos, onde parece que de repente tudo muda, e nós temos que ter a atitude de organizar a casa, organizar a família, de chamar a atenção de todo mundo e dizer, olha, nosso objetivo é atravessar, e isso não vai nos parar. Deus, que haja sabedoria em nossos corações, Pai, para que possamos conduzir a nossa casa, conduzir a nossa pequena embarcação por esse oceano tão grande, por esses ventos fortes que se levantam. Pai, que tenhamos a autoridade no nome de Jesus para desfazer todo o vento contrário, e que no nome do Senhor Jesus a bonança chegue, e que possamos, ó Deus, desfrutar do Teu cuidado, pois o Teu cuidado é sobre nós. O Senhor não dorme, o Senhor não dorme, o Senhor está com os olhos atentos, guardando as nossas vidas, e nós te agradecemos por isso. Nos fortaleça nessa travessia por esses ventos contrários. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus porque Ele merece? Aleluia.